Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Lei e o Direito e hoje vamos tratar de um assunto especial, que nós vamos falar aqui sobre o contrato de adesão, as suas consequências, os seus direitos, os seus deveres, e você vai passar a saber realmente lidar com essa situação. Estamos aqui para contribuir, e você que já comprou um carro no consórcio, você que já comprou uma casa financiada, alguma coisa assim nesse sentido, fica ligado aí que você vai ver algo de extrema importância para você. Nós vamos fundamentar a nossa fala deste dia com alguns artigos do Código do Consumidor e também do Código Civil. Eu vou ler para que nós possamos fazer uma fundamentação àquilo que nós vamos falar. Então vamos lá. No Código de Processo Consumidor, nós temos no artigo 54 que fala o seguinte: contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Muito bem. O contrato de adesão é aquele contrato que já vem pronto, com todas as suas cláusulas, vendendo um determinado produto, um determinado bem. E o comprador, no caso o consumidor, vai comprar aquele produto conforme é passado pela pessoa que está vendendo. E as cláusulas muitas vezes ferem os direitos fundamentais do consumidor e o consumidor não sabe disso. Em consequência disso, nós temos essa intenção de esclarecer cada consumidor. Vamos dar um exemplo aqui de alguém que comprou um consórcio. O contrato da venda de um consórcio é o chamado contrato de adesão. Ele vem pronto, você só assina. Existem cláusulas, por exemplo, que fala que se você desistir do consórcio, você só vai receber o que você pagou no final do grupo, e você vai receber o que você pagou sem juros, sem correção, e ainda descontando a taxa de adesão, que é chamada também taxa de administração. Então veja bem, aí quando a pessoa, no final do grupo, que vai receber o dinheiro não vale mais nada, porque não está corrigido, e ainda descontando a taxa de administração, então o prejuízo é muito grande. Neste caso, se você desistir do consórcio, você pode entrar na justiça e anular essa cláusula que nós chamamos de cláusula abusiva, que é aquela cláusula que só dá direito para o fornecedor, que o direito do consumidor está desproporcional com o direito do entregador do produto, do vendedor do produto. O que acontece? Esse contrato continua válido, mas a cláusula que diminui o direito do consumidor é considerado nulo, mas só é anulado se você entrar na justiça. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: você assina achando que vai dar tudo certo, e não dá. Aí você pensa, olha, eu já assinei o contrato, sou maior de idade, sou capaz, então eu tenho que assumir essa responsabilidade que eu assinei. Não, as coisas não funcionam assim, porque o que vale é a intenção. O que vale nos negócios é a boa intenção, é a boa fé. Você comprou com boa fé. Você queria chegar até o final pagando o seu consórcio, mas por um motivo ou por outro, você ficou desempregado,
aí não deu conta e agora você vai perder o dinheiro que deu? Não, você tem que receber corrigido conforme determina as normas, não que esteja no contrato, mas nas normas jurídicas que regem os padrões dos contratos. Então é necessário que você consulte alguém que entenda de lei, um advogado, um defensor público, ou que faça uma consulta aos códigos. Bem que a consulta aos códigos para o leigo é muito complicado, porque exige uma interpretação de cada dispositivo de lei. E quem está preparado para interpretar os dispositivos de lei são os juristas, são as pessoas que militam no direito, que nós chamamos também de operador do direito. Então veja bem, comprou um carro, não deu conta de pagar, procure alguém que entenda para você receber o que você pagou, mesmo que fira alguma cláusula do contrato. Você compra, por exemplo, um carro financiado, e aí no final você chega em casa, chega com um carro muito alegre, etc. Depois você vai somar o juro que foi colocado em cima das prestações e fazer uma comparação com o preço do carro à vista, você vai observar que está desproporcional. Está muito alto o valor. Aí o que você tem que fazer? Entrar com uma ação de revisão contratual. Você tem esse direito. Por que você tem esse direito? Porque o contrato que você assinou é um contrato de adesão. Você não teve o direito de questionar as cláusulas, de negociar cada cláusula. Você assinou conforme vem. E aí você viu que está desproporcional, está fugindo do valor. Então, nesse caso, são cláusulas abusivas, que você pode, então, anular isso perante a justiça. Não esqueçam que o direito, ele é discutido. Tudo no direito se discute. O que tem que prevalecer não é a lei e nem tampouco aquilo que você acha que é direito. O que tem que prevalecer é o justo, é a justiça. E a justiça nem sempre coaduna com a lei e nem sempre coaduna com o direito. Então esse tripé tem que ser analisado por um operador do direito. Por isso eu quero contar com a participação de cada um dos senhores, aqueles que já compraram carros e desistiram, não deram conta de pagar, compraram consórcio e dá isso como perdido, devo procurar um profissional para analisar esses tipos de contrato, ok? A pessoa financia uma casa, por exemplo, aí vai ver as prestações é baixa, mas quando você soma o preço dessas prestações, está muito acima, digamos assim, do juro da poupança, aquilo que o governo te paga quando você empresta o dinheiro para o governo te paga aí menos de 1% ao mês, talvez 0,54%, alguma coisa em torno disso. Aí na hora que você vai pagar o juro, aí você vai pagar, aí conforme nós vemos um cartão de crédito, 290% ao ano. São coisas desproporcionais, muito desproporcional. Então, você tem que analisar esses fatos para não deixar que as pessoas enfiem a mão no seu bolso de uma forma injusta. Nós devemos gastar, mas gastar dentro do princípio da legalidade e do princípio da justiça. Um outro caso que eu vou ler aqui é o artigo 424 do Código Civil, que fala o seguinte: nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante de natureza do negócio. Preste atenção aqui, ó, cláusula que estipule renúncia antecipada do aderente a direito resultante de natureza do negócio. Olha,
se eu renuncio qualquer contrato, isso não significa que eu perdi o direito que eu já tenho adquirido naquele contrato. Quando você lê a literalidade da lei, dá uma impressão que você perdeu tudo. Mas não, tudo tem que ser proporcional. Você perdeu proporcional, não perdeu tudo, perdeu proporcional. Então essa proporcionalidade você tem que buscar na justiça. É para isso que o governo gasta milhões e milhões para sustentar essa máquina estatal da justiça. Quanto que o governo gasta, governo estadual, governo federal, gasta por mês para sustentar a máquina da justiça? É milhões, milhões e milhões. Para que isso? Para dar garantia ao consumidor, para dar garantia ao brasileiro. Então o brasileiro tem que correr atrás, porque esses direitos nós chamamos de direito subjetivo. É um direito geral para todo mundo, mas para você adquirir esse direito para si, tem que buscar de uma forma específica. E por isso estão os tribunais aí para resolver essas questões. Todos os dissídios, todas as dúvidas, estão os tribunais para resolver. E tribunal não resolve se não tiver quem provoque. E toda provocação no tribunal é feita por um profissional do direito. É feito por um advogado, por um defensor ou pelo promotor público, dependendo da situação. Se for na área do crime, muitas vezes quem tem que buscar esse direito é o promotor de justiça, que é o advogado, aquele advogado que advoga sobre os interesses sociais, o interesse do povo em geral. Então, o promotor de justiça está como fiscal da lei, advogando a favor do povo. Então, ele vai buscar o seu direito. Existe caso, tem que procurar o promotor de justiça, ele vai te falar o direito, vai falar o que você tem que fazer, ou vai fazer por você. Que existe muitos casos que o próprio promotor tem a tutela daquele direito. Por exemplo, o direito da criança, do adolescente, o direito do idoso. O próprio promotor de justiça, ele tem essa tutela. Como o advogado, que também tem essa tutela de buscar em nome do seu cliente, em nome da pessoa que o busca, os direitos que possam enquadrar com a lei e que possa alcançar a melhor justiça. Todos nós temos que sermos aculturados nesse sentido, para que possamos ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que realmente vivencie os princípios básicos daquilo que é a garantia de um bem viver, de um bem-estar. Portanto, nós estamos aqui à disposição e vocês podem entrar no meu canal e que vai aparecer aí embaixo aí, e entre no meu canal, dá a sua sugestão para que nós possamos de uma forma melhor contribuir com a nossa sociedade em que nós vivemos e nós atuamos. O objetivo desse programa é exatamente isso: esclarecer, não de uma forma muito técnica, mas de uma forma geral, em uma linguagem que todos possam entender e saber que todos nós temos direitos, temos deveres e que a lei está aí para nos amparar, e também os profissionais, os operadores do direito. Para finalizar, eu vou concluir em relação à questão que eu falei aqui do Ministério Público e do promotor de justiça. Quando que ele deve atuar? Quando você deve buscar o promotor de justiça? Nós vamos olhar aqui no Código do Consumidor, no artigo 51, no inciso 3º, parágrafo 4º. Eu vou ler o parágrafo 2º e o parágrafo 4º, que fala o seguinte: a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato,
exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivos a qualquer das partes. Parágrafo 4º. É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o representante requerer ao Ministério Público que ajuize a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusulas contratual que contrarie o dispositivo neste Código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Nesse sentido, nós vamos contextualizar aqui falando sobre os contratos de saúde. As pessoas fazem plano de saúde e vai pagando aquele plano de saúde, tudo bem. Na hora que adoece, que precisa que o plano de saúde paga o hospital e determinadas cirurgias e exames caríssimos, o plano de saúde fala que não, que aquele ato não está cobertado pelo plano. Por exemplo, um exame certificado, aí eu vou falar, não, esse exame é muito caro, não foi incluído. E às vezes a pessoa que pagou tanto o plano de saúde vai ter que pagar aquele exame se tiver dinheiro, ou então fica no prejuízo sem aquele exame. Então, o que você deve fazer de imediato? Procurar o Ministério Público, com especialidade o promotor público dos direitos difusos, que é o que vai mexer de imediato com aquela causa. Você vai ter resposta aí dentro aí de poucas horas. O Ministério Público vai entrar com uma ação, vai pedir uma liminar e de imediato isso aí vai acontecer, porque quem está doente, muitas vezes até em estado terminal, não tem tempo de uma tramitação de um processo normal. Então o processo tem que ser de uma forma rápida e eficaz. Por isso deve procurar o Ministério Público. Passando essa fase aí, você pode procurar também um profissional do direito para entrar com uma ação de indenização por danos morais, materiais, dependendo do caso que vier a acontecer. Então, o que acontece? Nós, consumidores, temos muitos direitos que não vamos atrás, que nós preocupamos muito mais com as nossas obrigações, pagar nossas contas em dias, tudo etc. E deixamos de preocupar com os nossos direitos. Por isso, este programa vai ao ar exatamente para esclarecer esses pontos obscuros que ninguém fala na sociedade e muitas vezes nós não buscamos os nossos direitos. Eu quero mandar um abraço pessoal aí de Assunção, por toda essa galera que está em Assunção me assistindo, que Deus possa abençoar a todos. E em breve dias eu estarei aí, ok? Obrigado. Nós vamos fazer uma reflexão hoje, cujo título é Como Vencer os Obstáculos da Vida. É um segredo muito simples, é tão simples que muitas pessoas abandonam, deixam esse segredo de lado, porque não acreditam e às vezes não alcançam a vitória nos seus projetos, porque não obedecem a esses princípios que eu vou falar. O segredo de vencer os obstáculos da vida. Ora, nós temos obstáculos de todos os tamanhos. Primeiro, todos os obstáculos, eles estão no mundo espiritual, no mundo emocional. Todos os obstáculos começam primeiro na nossa mente, no nosso pensamento. Então nós temos obstáculos pequenos, grandes, vencível e invencível. O obstáculo é você que cria ele na sua mente. Veja bem, se alguém tomar um remédio e dormir tranquilo, enquanto ele está dormindo, ele não está enfrentando obstáculo nenhum, está tudo em paz. Na hora que ele acorda, que começa a vivenciar as dificuldades da vida, ele começa então a deparar com os obstáculos. Então por que isso? O ser humano,
temos uma tendência de olhar as dificuldades e nunca procurar como vencer as dificuldades. O problema é esse. Enquanto você olha na dificuldade, ela vai aumentando. Quanto mais você olha nela, mais ela aumenta. Se você parar e falar, olha, eu não tenho dificuldade nenhuma, estou muito bem, estou muito bem. Na hora que você pensa, estou muito bem, as coisas estão muito boas conforme elas andam, está tudo puro, está tudo perfeito, não tem nada ruim, todas as dificuldades aparecerão e tudo se transforma em coisas boas. Aqueles espinhos que você via se transformam em buquê de flores, e as dificuldades se transformam em meios para você alcançar a vitória, e tudo desaparece. Então, todas as dificuldades estão no mundo psicológico, está no mundo espiritual, está no nosso mundo emocional. No momento que você prepara o seu espírito, prepara a sua emoção para viver bem em qualquer circunstância que você esteja, vai desaparecer todas as dificuldades. Por que as pessoas chegam até a matar o próximo? Porque ele cria na sua mente o desejo e a obrigação de matar a pessoa, e muitas vezes mata, a pessoa morre, e aí? Desapareceu? Você não venceu o problema. Aquele problema vai continuar eternamente. Mas se você falasse, olha, para mim está tudo bem, perdoei todas as pessoas que me fizeram mal, eles fizeram mal porque são ignorantes, está tudo bem, você não vai sentir necessidade de maltratar ninguém, de matar ninguém, de fazer coisa ruim com ninguém, porque você está bem. Quando você está bem, todas as coisas estão bem. E se você está mal, todas as coisas vão mal. Então, está provado cientificamente, somos nós que criamos o bem e criamos o mal que queremos. Então vamos deixar o mal, vamos criar o bem e viver pelo bem. Essa é uma reflexão que muda o nosso comportamento e muda o mundo no qual nós vivemos. Muito obrigado.